Olá, alunos! Estamos aqui para mais um bate-papo de bioquímica e hoje vamos dar um enfoque no metabolismo de lipídios, mas na parte catabólica, na parte de degradação de lipídios. Inicialmente, vamos relembrar o conceito de lipídios, né? Eu não consigo definir lipídios de uma maneira estrutural, devido à sua grande variabilidade de moléculas, de estrutura que temos entre os mais diversos lipídios, mas todos eles têm uma coisa em comum, que é a questão da insolubilidade em água. Essa figura, ela tenta dar uma visão geral da digestão de lipídios. Praticamente, 90% dos lipídios que nós ingerimos via dieta são ingeridos na forma de triacilglicerol. E o fato do triacilglicerol ser uma molécula grande, é necessário que se faça ação de enzimas para que quebrem algumas ligações, para que dessa maneira eu faça o quê? A absorção deste lipídio. No caso do triacilglicerol, a enzima que irá fazer essa ação é a lipase, que irá clivar umas ligações do tipo éster que existem na molécula, liberando moléculas de ácido graxo esse que será absorvido pela mucosa intestinal. Outras moléculas, como os ésteres de colesterol, também acabam sofrendo a ação de uma colesterol esterase, que vai ser uma enzima que vai quebrar essa ligação éster, liberando ácido graxo, liberando colesterol, que acaba sendo absorvido lá na mucosa intestinal. Este esquema mostra como ocorre a absorção e digestão dos lipídios. No nosso trato digestório ocorre secreção de sais biliares. Esses sais biliares irão emulsificar os lipídios da nossa dieta e dessa maneira formarão micelas que vão acabar sofrendo a ação das lipases pancreáticas, que agirão principalmente nas moléculas de triacilglicerol, liberando o ácido graxo, liberando o monoacilglicerol. Esses produtos que vão sofrer a ação da lipase, eles vão acabar sendo absorvidos lá pelas células em formato de borda de escova que existem na nossa mucosa intestinal e dentro dos nossos enterócitos sofrerão algumas modificações. Então, eu preciso que haja secreção desses sais biliares para que a minha lipase consiga agir nessa micela e dessa maneira eu ter moléculas de ácidos graxos, moléculas mais simples que serão reabsorvidos aqui. Após a ação das lipases, os lipídios são absorvidos pelo meu enterócito, pela célula da mucosa intestinal, e dentro do retículo endoplasmático dessa célula haverá a formação das lipoproteínas. Inicialmente, a lipoproteína que será formada aqui nesse retículo vai ser o quilomicron, que levará esses lipídios provenientes da dieta através do nosso sistema, através dos nossos vasos linfáticos. Relembrando, uma lipoproteína é uma estrutura formada perifericamente por moléculas de colesterol e de fosfolipídios, além de alguns marcadores de proteicos, de origem proteica, que nós denominamos de apolipoproteínas. No interior dessa micela, a gente vai acabar achando lá um núcleo apolar, composto de ésteres de colesterol, por moléculas de triacilgliceróis e algumas moléculas também de ácidos graxos. E é através dessas lipoproteínas que ocorre o transporte de lipídios pelo nosso organismo, através de um ciclo denominado exógeno, que nós vamos ter lá a participação do quilomicron, e através do ciclo endógeno, através da VLDL, IDL, LDL e HDL.
HDL. Dessa maneira que os lipídios vão ser transportados no nosso organismo. Esses lipídios, transportados através do nosso corpo, irão basicamente se depositar em uma região lá de tecido adiposo. Nós temos aqui uma gordura subcutânea e uma gordura intraabdominal e basicamente vão ser nessas regiões que nós iremos guardar os lipídios como uma reserva energética. Vale ressaltar que nós temos dois tipos de tecido adiposo. Um denominado de tecido adiposo marrom, que ele vai ser muito mais comum em crianças, em recém-nascidos, e ele tem uma função principal do quê? De manter o calor corporal. Além de crianças, nós também vamos encontrar principalmente esse tecido adiposo marrom em mamíferos que hibernam, como por exemplo os ursos polares. Além da localização, o que irá diferenciar esse tecido adiposo branco do tecido adiposo marrom é a célula que compõe esse tecido. No tecido marrom, nós vamos ter os adipócitos marrons, que vão ter como uma característica o quê? Uma célula com uma grande quantidade de mitocôndrias e algumas gotículas de gordura. Essa quantidade de mitocôndria é necessária para quê? Para ter geração de calor. Já no adipócito branco, nós temos uma menor quantidade de mitocôndrias nessa célula e nós conseguimos observar que o grande espaço citoplasmático dessa célula tem como função o quê? O armazenamento de lipídios. Então, eu posso dizer que esses ácidos graxos, esses lipídios que foram armazenados no tecido adiposo, vão ser processados em 3 fases, em 3 estágios. No primeiro estágio, esses triacilgliceróis que foram armazenados lá no tecido adiposo serão mobilizados através de uma lipase sensível ao hormônio, ou seja, uma lipase que tem um controle hormonal, e vão transformar esse triacilglicerol em ácido graxo e na molécula de glicerol. Então, recapitulando, essa lipólise, eu vou ter a ação da lipase, a lipase irá ativar essas ligações no triacilglicerol, liberando uma molécula de glicerol, liberando 3 moléculas de ácido graxo. Quando é que essa lipólise irá predominar no corpo humano? Durante a atividade física, durante o exercício, em momentos de dieta pobres em calorias ou também durante o jejum prolongado e em situações de estresse induzido por frio. Então, sempre que houver uma maior necessidade energética ou eu tiver uma pobre ingesta de calorias ou ainda durante o jejum, eu vou acabar ativando essa lipólise que vai se ativar as lipases. Esta lipase sensível ao hormônio, ela pode ser ativada por diversos estímulos, como epinefrina, norepinefrina, corticotropina ou glucagon. A gente já viu nos nossos bate-papos que o glucagon ele acaba sendo estimulado em momentos que há o quê? Um baixo aporte energético, onde eu tenho uma necessidade de energia. Então, esse glucagon, esse hormônio, irá se ligar no seu receptor. Esse receptor irá ativar toda uma cascata de sinalização intracelular, ativando a MP cíclico, proteína quinase A, que irá resultar na ativação da lipase sensível ao hormônio. Essa lipase ativa irá degradar, irá clivar as ligações do triacilglicerol, liberando glicerol, liberando ácidos graxos livres. Após a lipase clivar a molécula de triacilglicerol, nós vamos ter lá as 3 segmentos, as 3 moléculas de ácido graxo,
e uma molécula de glicerol. Esta molécula de glicerol, ela vai sofrer algumas transformações, se transformando em glicerol 3-fosfato, transformando-se em dihidroxiacetona, e aí, dependendo do tecido e da necessidade energética, ela seguirá dois caminhos opostos. Quando eu estou pensando no aproveitamento desse glicerol no tecido hepático, eu vou ver ele seguindo o caminho da gliconeogênese, ou seja, eu vou ver esse glicerol se transformar em moléculas de glicose. E aí esse glicerol, transformando-se em dihidroxiacetona, ele pode seguir o caminho oposto, o caminho da glicólise, se transformando em piruvato e dessa maneira gerando uma quantidade de energia, podendo ainda ser utilizado lá no ciclo do ácido cítrico. Então, aqui vai depender um pouco do tecido, vai depender um pouco da necessidade energética de quem estiver utilizando essa molécula. O segundo estágio de mobilização desse ácido graxo vai ser ativá-lo a uma forma chamada de acil-CoA e transportá-lo de um citoplasma de uma célula para a membrana interna de uma mitocôndria para a matriz mitocondrial. Há muito tempo atrás, o Leninger, lá do livro, ele acabou descobrindo um processo denominado de beta-oxidação. Essa beta-oxidação é uma série de reações que acontecem na matriz mitocondrial, ou seja, lá no interior da mitocôndria. Para que esse processo de beta-oxidação ocorra, eu preciso pegar a minha molécula de lipídio, o meu ácido graxo, e transportá-lo para dentro da mitocôndria. Para que esse transporte ocorra, é necessário primeiro eu ativar esse ácido graxo. Para isso, esse ácido graxo vai acabar sofrendo a ação de uma enzima chamada de acil-CoA sintase, e essa acil-CoA sintase o que ela irá fazer? Ela irá adicionar a uma molécula de ácido graxo uma molécula de coenzima A, e dessa maneira transformando o acil-CoA, que seria esse meu ácido graxo ativado. Ou seja, a partir dessa ativação do ácido graxo, eu consigo agora colocar esse meu lipídio dentro da mitocôndria. Lá no meu citoplasma, eu tenho aqui o meu acil-CoA ativado, o meu ácido graxo ligado à coenzima A, e ele vai acabar sofrendo um processo através dos transportadores de carnitina, a carnitina aciltransferase 1 e 2. Ou seja, no citoplasma, o meu acil-CoA irá se ligar a uma molécula de carnitina, formando o acil-carnitina. Esse ácido graxo ligado à carnitina vai ser transportado para a matriz mitocondrial e irá sofrer a ação de uma outra enzima, de uma outra carnitina aciltransferase, liberando dessa maneira o meu acil-CoA e dessa maneira regenerando a minha carnitina. Ou seja, esse transporte de ácido graxo ativado do citossol para a matriz mitocondrial depende da participação da carnitina e depende desses dois transportadores, dessas duas enzimas, a carnitina aciltransferase 1 e a carnitina aciltransferase 2. E o último estágio é a beta-oxidação, que é o meu último estágio de mobilização desse meu ácido graxo. Dentro da matriz mitocondrial, o ácido graxo sofrerá 4 reações sequenciais. Vamos ver essas reações. Então, aqui eu tenho um esquema dessa beta-oxidação. Ela inicia-se com um ácido graxo, que tem um determinado tamanho de carbonos, e ele vai sofrer
uma, duas, três, quatro reações químicas. Nessas quatro reações químicas, o meu ácido graxo irá perder 2 átomos de carbono na forma de acetil-CoA. Então, se ele tinha 18 átomos de carbono, ao fim de um ciclo de beta-oxidação, ele vai ter 16 átomos de carbono. E dentro de um passo da beta-oxidação, eu tenho a geração de uma molécula de FADH2 e de uma molécula de NADH. Ou seja, a cada 2 carbonos do meu ácido graxo, eu vou liberar uma molécula de FADH2, uma molécula de NADH, mais uma molécula de acetil-CoA. Então, a primeira reação dessa beta-oxidação ela é catalisada por uma enzima chamada acil-CoA desidrogenase e ela irá fazer o quê? Uma dupla ligação entre 2 carbonos, o carbono alfa e o carbono beta do meu ácido graxo. Desse modo, o meu acil-CoA vai se transformar num trans-delta-2-enoil-CoA. A segunda reação da beta-oxidação vai ser a hidratação dessa dupla ligação, que vai ser feita por uma enzima chamada enoil-CoA hidratase. Essa enzima irá desfazer daquela dupla ligação que foi criada anteriormente, formando o L-hidroxilacil-CoA. Dando seguimento à beta-oxidação, nós vamos ter lá uma outra reação catalisada pela beta-hidroxilacil-CoA desidrogenase. Nessa reação, haverá uma retirada de átomos de hidrogênio da minha L-hidroxilacil-CoA, formando assim moléculas de NADH. Ou seja, eu tenho uma reação de oxredução, formando um beta-cetoacil-CoA. E finalmente chego à minha última reação da beta-oxidação, catalisada pela beta-cetoacil-CoA tiolase. Essa enzima, o que ela irá fazer? Ela irá clivar uma ligação entre o carbono beta e o carbono alfa, liberando um acetil-CoA, liberando 2 átomos de carbono na forma de acetil-CoA. Dessa maneira, o meu ácido graxo resultante ele vai ser formado com 2 carbonos a menos do que a molécula, de ácido graxo que foi gerada inicialmente. Vamos fazer os cálculos da geração de energia pela oxidação de uma molécula de ácido graxo. Como exemplo, vou usar a molécula do ácido palmítico ou palmitato, que é composto por 16 átomos de carbono. Então, nós vimos no slide anteriormente que na beta-oxidação, em cada ciclo de beta-oxidação, foi gerado uma molécula de NADH, uma molécula de FADH2 e uma molécula de acetil-CoA, isso a cada 2 átomos de carbono. Como o palmitato tem 16 átomos de carbonos, serão formados 7 moléculas de FADH2, 7 moléculas de NADH e 8 moléculas de acetil-CoA. Então, os 16 átomos de carbono do meu ácido palmítico irão gerar 106 ATPs, ou seja, eu tenho uma grande quantidade de energia que é fornecida pela minha beta-oxidação, que é fornecida pelo meu catabolismo de lipídios. Então, quais seriam as situações que eu vou acabar utilizando a beta-oxidação? Aquele acil-CoA graxo que foi ativado lá no meu citoplasma, ele na verdade vai acabar seguindo 2 caminhos.
ou ele vai me gerar energia dentro da minha matriz mitocondrial, ou ele vai acabar sendo convertido em um fosfolipídio, em um triacilglicerol. A decisão do que vai acontecer vai depender um pouco do meu transporte de carnitina. Se a minha velocidade de transporte pela carnitina de colocar esse acil-CoA do citoplasma para a mitocôndria for alta, eu vou acabar optando pela fazer a beta-oxidação. Um outro fator que vai acabar regulando essa beta-oxidação é a concentração de maloil-CoA. Maloil-CoA ele é um intermediário lá da síntese de ácidos graxos, que nós iremos ver daqui a pouco, e sempre que a concentração de maloil-CoA estiver alta, eu também tenho o quê? Um aumento de carboidrato, tenho uma grande quantidade de carboidrato que está circulando na minha corrente sanguínea. E isso irá acabar inibindo a carnitina aciltransferase. Se a carnitina aciltransferase estiver inibida, eu não consigo colocar o meu ácido graxo para dentro da mitocôndria. Então, vou acabar transformando ele em triacilglicerol, em fosfolipídio. Também altas concentrações de acetil-CoA e de NADH vão acabar inibindo a minha beta-oxidação, a minha geração de energia por esses lipídios. Uma característica que tem na oxidação de lipídios de ácidos graxos é a formação de corpos cetônicos. Corpos cetônicos são compostos como acetoacetato, a beta-hidroxicetona, que vão acabar sendo utilizados por outros tecidos, principalmente pelo tecido nervoso central, pelo cérebro, quando não há disponibilidade de glicose. Essa via de síntese de corpos cetônicos vai acabar sendo estimulada quando eu tenho uma baixa relação insulina-glucagon, quando eu tenho uma baixa concentração de oxaloacetato, inibindo lá a minha gliconeogênese, também quando eu tenho um estímulo à minha beta-oxidação, diminuindo assim a minha velocidade do ciclo do ácido cítrico, e isso vai gerar um quadro clínico chamado de cetoacidose, que é caracterizado pelo cheiro de acetona, pelo cheiro de um removedor de esmalte ou de maçã verde, como alguns descrevem. Então, vimos anteriormente que, através da beta-oxidação, as minhas moléculas de ácido graxo geravam acetil-CoA, e esse acetil-CoA acabava girando o meu ciclo do ácido cítrico, gerando energia, gerando oxaloacetato, que inclusive poderia ser usado através da gliconeogênese. Sempre que eu tenho uma condição que diminua a velocidade do meu ciclo do ácido cítrico, eu, ao invés de gerar energia com o meu acetil-CoA, eu vou acabar formando o quê? Corpos cetônicos, o acetoacetato, a beta-hidroxibutirato, a acetona. Dessa maneira, regenerando a coenzima A, que irá permitir a oxidação de ácidos graxos. A vantagem que eu tenho em produzir esses corpos cetônicos é que eles vão ser colocados na corrente sanguínea. Então, os meus ácidos graxos, através da beta-oxidação, se transformam em acetil-CoA, e esse acetil-CoA, que não irá fazer o ciclo do ácido cítrico, irá formar os meus corpos cetônicos, o acetoacetato, hidroxibutirato, a acetona. Esses compostos, através de uma enzima, a transferase CoA, irão se transformar em acetoacetil-CoA e, pela ação da tiolase, irão regenerar moléculas de acetil-CoA. Acetil-CoA esse que eu usarei agora
no ciclo do ácido cítrico para geração de energia. Então, quando olhamos para um paciente diabético tipo 1 não controlado, normalmente ele vai ter uma quase ausência de insulina e uma grande quantidade de glucagon circulante. Esse glucagon circulante acaba ativando a lipólise, essa lipólise acaba liberando moléculas de ácido graxo que irão realizar a beta-oxidação, aumentando a produção de acetil-CoA, que irá se transformar em corpos cetônicos, gerando a cetoacidose, no caso, a cetoacidose diabética. Bom, espero que vocês tenham entendido a questão catabólica dos lipídios. Caso tenham algumas dúvidas, é só fazer um comentário, é só colocar uma pergunta que tentarei responder para vocês. Obrigado pela atenção dispensada.